O último vídeo que eu vou fazer para você explica como obter uma maior precisão dos cálculos de modo que eles sejam publicáveis. E você vai perceber uma coisa interessante que acontece quando você faz cálculos que demandam um pouco mais do computador. Então, a gente tem aqui um dos cálculos que nós fizemos. O cálculo feito para o nosso cobalto no estado de oxidação 2. E esse foi o input que nós utilizamos antes. Como eu expliquei antes e vou recapitular, BP é o funcional que foi utilizado. Ele diz para mim qual é o jeito que eu estou utilizando para resolver a equação de Schrödinger, utilizando o método DFT. Esse é um funcional muito primitivo e que por isso dá resultados rápidos. Ele não leva em conta vários fatores, várias correções na hora de resolver a equação de Schrödinger. Então por isso acaba calculando as coisas bem mais rápido do que métodos mais complexos, do que funcionais mais complexos. RI é um tipo de arredondamento dos cálculos. Ele permite que os resultados sejam arredondados. SP é o single point. Eu estou dizendo para o Orca que eu só quero calcular a energia dessa estrutura e nada mais. Def2 SVP é uma base. A base é uma espécie de arquivo que já vem no próprio programa e que ele vem com o formato dos orbitais. Ele sabe, por exemplo, para cada átomo quais são os orbitais que ele vai utilizar. Então, se a gente está trabalhando com hidrogênio, ele sabe se ele vai utilizar o orbital S, se ele vai utilizar o orbital P, e isso tudo está armazenado aqui, de onde ele vai tirar essas informações. O tamanho dos orbitais, qual o volume que eles ocupam no espaço, tudo isso está aqui. Esse Def2 SVP é a mesma coisa do outro, da outra base, só que essa é que a gente chama de base auxiliar. Isso é por causa desse /J aqui. Eu preciso de uma base auxiliar por causa do RI. Acontece que o RI é um arredondamento das contas. Quando você arredonda uma conta, o que acontece é que você adiciona erros. Então, você contorna esses erros colocando uma base a mais nas suas contas. Então, por um lado, você perde porque você adiciona arredondamentos nas contas, mas por outro você ganha, porque você também colocou uma base a mais. E na química computacional, a gente trabalha muito com cancelamento de erros. Isso significa que se você fizer uma conta errada nos produtos, mas se você fizer a mesma conta com o mesmo erro nos reagentes, os erros acabam se cancelando. Como se você fizesse uma conta, adicionasse 5 sem querer de um lado, mas se no fim das contas, nos resultados, você também adicionar 5, acabam sendo resultados proporcionais, os erros acabam se anulando, porque o tamanho das quantidades em produtos e reagentes acaba sendo equivalente. Então, a gente adicionar um erro para depois cancelar esse erro com outra coisa depois, funciona muito bem. E é uma técnica muito utilizada. E é por isso que o RI, aqui no caso o nosso arredondamento, vale a pena, porque ele acelera os cálculos às vezes 10, 100 vezes mais. A gente viu que essa conta aqui, que esse cálculo, com esse jeito que a gente trabalhou, ele demorou cerca de 1 minuto e qualquer coisa. Então agora eu vou modificar algumas coisas para que o cálculo demore mais, mas que também seja mais próximo do valor experimental, porque a verdade é que eu estou trabalhando com um funcional muito simples e que eu estou trabalhando com bases muito pequenas. Você deve lembrar que eu falei no outro vídeo que a base SVP é Single Valence Polarized. Single é único, simples, né?
Então, mono e não é uma base muito grande. Então, o que a gente vai fazer é refinar um pouco a base que a gente está usando e tentar melhorar certos aspectos do nosso cálculo. No Orca, os parâmetros são sempre iniciados com exclamação. Então, uma das coisas que eu vou fazer é colocar o comando grid 7 no final grid. O que esse grid 7 está fazendo é me dando uma grade mais fina de cálculos. Porque os cálculos aqui são integrais, são equações diferenciais, né? E a integral é como se fosse uma soma de pedaços. Eu dizendo grid 7, grid é grade, grid 7 é a grade mais fina. É como se você tivesse uma peneira com os furinhos bem finos. A peneira tendo esses furinhos bem finos, significa que os valores que acabam sendo tratados nesse cálculo são valores mais refinados, são valores com mais precisão, né? Então, grade de integração aqui, grid 7, é a grade mais refinada possível. E no final grid, eu estou dizendo para ele trabalhar com a grade mais refinada do início até o fim. Não estou dizendo para ele trabalhar com uma grade diferente para o final da conta. Então, ele trabalha com a grade mais fina desde o começo até o final, sem fazer nenhuma modificação. Outra coisa que eu vou fazer é aumentar a minha base. Em vez dessa base Single Valence Polarized, eu vou trabalhar com uma Triple Zeta Valence Polarized. Triple, tripla, é uma base muito maior do que aquela que a gente trabalhava antes. Quer dizer que até átomos como o hidrogênio vão receber o orbital P, o orbital D, no caso de ser necessário esse nível de energia. Essa base consegue lidar com energias tão grandes assim. Aquela base pequena descreve certas situações, mas ela pode ser ruim para descrever outras situações. Então, especialmente átomos grandes, como metais de transição, podem precisar de bases maiores. Então, essa base aqui, Triple Zeta, é muito maior do que aquela que a gente estava trabalhando antes. E também vou mudar a minha base auxiliar, né? TZVP/J. São iguais, só com um /J no final. Eu ainda quero calcular só o single point e pronto. Então, o que eu fiz foi, aumentei a base para uma base maior do que era antes. Aumentei a base auxiliar para uma base maior do que era antes. E refinei a grade de integração. A minha integral agora vai trabalhar com mais passos, mais etapas. Vai ser uma peneira com os orifícios mais fininhos para dar resultados mais precisos no final das contas. Salvo e executo o comando orca.exe cobalto2.imp, jogando resultados em cobalto2.out. Eu vou dar uma pausa no vídeo agora, porque sei que os resultados demoram muito. Ou melhor, antes de chegar na parte de pausa, vamos mudar de uma vez lá no nosso input do Cobalto 3, né? Então aqui nós temos o Cobalto 3, igualzinho a gente viu antes. A gente lembra que o Cobalto 3 deu um pouco de trabalho. Tanto deu trabalho que eu precisei adicionar esse slow conv para que o Orca fizesse os cálculos mais lento, mas com mais atenção. E adicionei aqui o KDIIS, outra técnica para resolver o nosso campo autoconsistente, o SCF. Vou adicionar
mais uma linha aqui e sigo basicamente igual eu fiz antes. Vai ser Grid 7, uma grade mais refinada. No Final Grid também, uma grade refinada do início até o fim. Aumento a base para uma base maior e mais precisa. E já posso rodar o cálculo para o Cobalto 3 também. O comando você já viu, não muda nada, é muito parecido com esse, e faço isso tanto para o Cobalto 3 quanto para o Cobalto 2. Eu vou rodar os cálculos, dou uma pausa e a gente vai comparar os resultados agora com os que a gente fez antes, quando utilizamos métodos mais rápidos e menos rebuscados, né? Mais primitivos. Então, aguarde. Pronto, os cálculos terminaram. Demoraram muito mais do que os anteriores. Antes tinham demorado entre 1 e 3 minutos e dessa vez demoraram entre 1 e 2 horas. Ou seja, dá para você perceber que o custo computacional realmente cresce muito quando você aumenta a grade e quando você aumenta a base. Esses foram os resultados. Continua consistente porque o Cobalto 3 continua sendo menos estável do que o Cobalto 2. Isso foi mantido. Só que as energias foram diferentes, se você prestar atenção aqui. A gente teve 0.522 quando a gente estava trabalhando com parâmetros menos rebuscados e 0.525 agora que nós temos parâmetros melhorados. Só que a diferença entre os estados não alterou grande coisa, e isso é o que é interessante de você perceber. Teve uma diferença de aproximadamente 2 quilocalorias por mol só, e ainda assim os cálculos demoraram horas a mais do que tinha demorado antes. Isso é o cancelamento de erros que a gente viu anteriormente. Ou seja, mesmo quando a gente estava trabalhando com as coisas todas arredondadas, com uma base pequena e com uma grade muito menos precisa do que o que a gente está usando agora, a gente obteve 327,74 quilocalorias por mol. Depois, quando nós refinamos tanta coisa, mudou apenas para 329,53 quilocalorias por mol. Então, o cancelamento de erros está mostrando aqui que realmente ele é uma coisa que tem que ser levada em conta. Você precisa pesar na sua balança. Vale a pena trabalhar com uma base maior, com uma grade maior, para obter uma diferença tão pequena assim? Aí vai da consciência de cada um, não é? Porque às vezes realmente não vale a pena demorar tanto calculando para não ter quase diferença nenhuma no cálculo feito rápido e arredondado para o cálculo feito mais demorado e com coisas um pouco mais precisas. Não quero dizer que não vale a pena você aumentar a precisão do seu cálculo. Esse valor aqui é mais próximo do experimental do que esse arredondado. Quanto mais você aprimora seus cálculos, mais você vai se aproximar do experimental. E se é isso que você está procurando, então, especialmente quando você vai publicar um resultado que você precisa ter o máximo possível de acordo entre o experimental e o teórico, aí vale a pena você perder algum tempo trabalhando com parâmetros um pouco mais rigorosos. Esse já é quase o final do nosso vídeo, porque dessa vez nós já melhoramos bastante as nossas condições de cálculo, mas ainda não dá para ficar feliz com algumas coisas aqui, né? Por exemplo,
utilizando o funcional BP. É muito antigo, é muito simplificado. E você pode utilizar coisas que descrevem um funcional que tem várias correções, tem várias pequenas coisas adicionadas nele que fazem com que ele descreva bem um monte de sistemas. Em vez de trabalhar com o funcional BP, nós vamos trabalhar com o B3 lip. E esse /G explicando que a gente está trabalhando com um algoritmo especial de um outro software chamado Gaussian. Mas você não precisa se preocupar com o /G, porque ele funciona de duas formas. Tem o B3 lip puro e tem essa outra versão aqui com /G, que é com algumas correções a mais, além do que o B3 lip já tem nele. Outra coisa que a gente precisa mudar é porque o B3 lip, como eu disse, ele tem várias correções. Ele é o que a gente chama de um funcional híbrido. O arredondamento RI não funciona para orbitais híbridos. Ele precisa ser modificado também. Mas é fácil a modificação. Vou só mudar para o arredondamento RIJK. Então, o Cobalto 2 agora está com um funcional mais moderno também, o B3 lip do Gaussian. O arredondamento foi alterado também para trabalhar com esse tipo de orbital híbrido. Sempre que você for trabalhar com orbital híbrido, é o RIJK. E o que eu posso te dizer é que para as estruturas com as quais você trabalha, com o tipo de trabalho que você precisa, o B3 lip é o que você vai usar 95% do tempo. Então você já está com o certo aqui. B3 lip /G se quiser utilizar o do Gaussian. RIJK para o arredondamento de orbitais híbridos. SP do single point, base grande, base auxiliar grande, trabalhando com os meus 4 núcleos, grade refinada, indo do início ao fim. E outra coisa que eu posso fazer também. Você lembra do SCF? O SCF é aquela coluna nas contas que precisa chegar cada vez mais perto de zero. Acontece que o SCF pode ser mais rigoroso também. Se eu colocar very tight SCF. Então aqui seria como se eu colocasse SCF muito rigoroso, muito apertado, né? Muito rígido. Very tight SCF vai fazer com que o meu valor precise ser praticamente zero para que ele considere válido. Então, com mais essa modificação, essa aqui e a modificação do SCF, você alcançou o máximo que era possível alcançar de rigor no seu cálculo. E o mesmo tipo de modificação pode ser feita aqui para o Cobalto 3. Very tight SCF. Tudo bem? Vou mudar também para o B3 lip. Do Gaussian /G. Não esquecendo de mudar aqui o arredondamento para RIJK. O resto eu não preciso modificar. Mas você se lembra que o Cobalto 3 deu um pouco de trabalho na primeira vez, né? Então, só por garantia, eu vou adicionar uma coisa a mais. Eu vou dizer que o SCF ele pode continuar seguindo o cálculo até dar certo, em vez de parar caso ele encontre algum problema, que é o que acontece muito em certos casos. Eu já vou explicar por quê. Eu adicionei aqui um bloco com porcentagem SCF. Eu vou dizer para ele max Ok, o que isso está dizendo? Esse é o bloco inteiro do SCF.
Eu posso passar várias instruções refinadas para o SCF. O que eu estou dizendo para ele é que quando ele estiver calculando o SCF, naquela parte onde a coluna tem que chegar perto do zero para que a conta seja considerada válida, ele pode tentar até 9.999 vezes antes de desistir. Isso por quê? O cobalto 3 foi tão difícil daquela vez que agora que a gente está trabalhando com critérios muito mais rigorosos, ele pode não conseguir chegar até o final tão fácil, igual quando a gente estava mais relaxados. Dessa vez, com mais rigor, vale a pena, você sabendo que esse é um caso mais difícil, você dá uma quantidade maior de iterações para cada ciclo SCF que você pode utilizar. Então, é isso. Eu só estou dizendo aqui para o cobalto 3 que quando ele estiver calculando o SCF, o nosso campo autoconsistente, já que dessa vez é muito rigoroso, Very Tight SCF, que ele vai poder tentar até 9.999 iterações antes de finalmente jogar a toalha e ver que a conta não vai dar certo. É óbvio que com todos esses critérios mais rigorosos, com esse funcional que dá muito mais trabalho de calcular, com essa base maior, com o SCF precisando chegar praticamente no zero para ser considerado válido, eu espero que os cálculos demorem mais. Vamos ver o quanto isso vai demorar, né? E a gente se fala quando os resultados ficarem prontos. E, por fim, terminaram os cálculos. Demorou muito mais. O cobalto 3 e o cobalto 2 demoraram... O cobalto 2 demorou mais ou menos 2 horas. E o cobalto 3, para ficar pronto, o cálculo demorou cerca de 4 a 5 horas. Isso é para você ver como a complexidade do trabalho aumenta. E é o seguinte, esses são os resultados. Continua consistente, cobalto 3 mais instável do que o cobalto 2, que está aqui. A diferença de energia dessa vez, 0,534. Não foi uma grande variação, mas se você transformar para quilocalorias por mol, agora você vê que teve aí aproximadamente quase 6 quilocalorias por mol de diferença, né? Não parece muita coisa. E os resultados demoraram horas a mais do que antes para chegar aonde chegaram. Não foi uma variação muito grande, não foi nada revolucionário, mas o ponto é que este resultado aqui, você pode dizer com muita confiança que comparando o cobalto 2 e o cobalto 3 naquela estrutura que nós trabalhamos, está muito próximo da diferença experimental que teria entre os dois. Agora sim, você tem mais confiança para poder validar os seus resultados com uma grade ultra refinada, com uma base muito grande, altamente recomendável, aquela TZVP. Você pode usar bases maiores, mas o fato é que chega um ponto que você aumenta demais a base, que você quer ser muito generoso e falar, vou utilizar a maior base que eu tiver. Você vai olhar, isso daqui não vai dar diferença mais nenhuma, porque você já está trabalhando com uma base muito grande. Então, você trabalhar com uma base grande, muito grande ou gigantesca, acaba não valendo a pena a partir de um certo ponto, né? Então, é isso. Aqui, trabalhando com um funcional mais moderno, um funcional melhor para o seu caso, que é o que você vai usar 95% das vezes, o B3LIP, trabalhando com uma base muito grande, a DF2-TZVP, e trabalhando com uma grade super refinada e com SCF mais rigoroso possível, seu resultado muito próximo do experimental seria esse. Por que eu sei que é muito próximo do experimental? Porque
a literatura mostra que pessoas que trabalharam em condições semelhantes do que a que você estava precisando descrever, utilizando a mesma técnica, obtiveram esse nível de acordo entre os resultados. Então, você também pode ter a confiança nisso, e se você fizesse medidas termodinâmicas, provavelmente chegaria a uma conclusão muito parecida. Isso encerra o nosso último vídeo. Aliás, mais uma coisa, mais um adendo, é que se você quisesse trabalhar com uma base pequena para todos os outros elementos, para todos os outros átomos, e deixar uma base grande só para quem precisa de uma base grande, como o cobalto, isso também é possível. Tá? Então, se eu quisesse definir DF2-TZVP só para o cobalto e deixar aquela SVP pequenininha para todos os outros, eu poderia. O cálculo seria rápido também, porque assim só quem é grande utiliza a base grande, quem é pequeno utiliza a base pequena. Isso é o que a gente chama de bases mistas, e acaba sendo assunto para um outro vídeo qualquer dia. De qualquer forma, eu espero que isso consiga sanar a maioria das suas dúvidas. Se você precisar de alguma coisa adicional, é só falar comigo e eu tento preparar alguma coisa e vou tentar ser o mais didático que eu puder. Não existe um limite para a quantidade de vezes que você pode perguntar. Fique à vontade. Tchau.